Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 366, no último parágrafo da página da biografia de São Pedro Apóstolo, escrita por William Thomas Walsh. Uma coisa de que Pedro sem dúvida não gostava nas casas romanas era a falta de alguma espécie de terraço para observação e oração. É também provável que, passeando uma manhã pelo modesto jardim de Áquila, no Aventino, tivesse visto o suntuoso Parque dos Césares, no lado oposto, sobre o Monte Vaticano, e vislumbrado o jovem imperador dirigindo furiosamente uma de suas bigas na pista de corrida, justamente onde hoje se ergue a igreja de São Pedro. Era um rapaz alto e louro, de testa estreita, um tanto belo, mas de rosto pastoso e arrogante, pescoço grosso, corpo pançudo e pernas finas. Era Nero, o senhor do mundo. Sem dúvida, o vigário de Cristo ouvira alguma coisa a respeito da morte de Cláudio em 54, tendo matado a ninfomaníaca Messalina, fora envenenado pela sua quarta mulher e sobrinha Agripina, que então conseguira que seu filho fosse elevado ao trono aos 17 anos pela guarda pretoriana. Nunca, desde o louco Calígula, se fizera tão grotesca escolha. Nero era um homossexual egomaníaco, obcecado pela ideia de ser um artista como o mundo jamais vira, nem algum dia voltaria a ver. Era algo novo, porém não tranquilizador para o povo romano, ver seu imperador pavoneando-se no palco público como um cantor profissional, recitando seus próprios e medíocres poemas sob o dedilhar de sua harpa, ou tocando flauta ou gaitas de foles, ou exibindo seu repulsivo corpo em danças grosseiras. A multidão aplaudia-o barulhentamente, de modo especial depois que ele acrescentou uma distribuição de dinheiro na sua política de pão e circo. Mas, embora inalasse o incenso de seus louvores, não confiava demasiado que seria sempre assim. Quando ele aparecia no palco, uma claque de agitadores ou ovacionadores se espalhava pelo auditório a fim de estimular os aplausos. Fechavam-se as portas tão logo começava o espetáculo, de modo que ninguém pudesse sair, a não ser talvez que fingisse estar morto e fosse levado para fora. Infelizmente, havia um lado mais sombrio nesta brincadeira colossal feita com o povo romano. A ambiciosa Agripina e dois dos tutores do filho, o filósofo espanhol Sêneca e o chefe da polícia imperial, Afrânio Burro, tinham exercido considerável freio sobre os impulsos menos atraentes do César durante os primeiros anos de seu reinado. Imagina, né? Sêneca foi tutor de Nero. Ele, porém, foi gradualmente se libertando dessas influências
à medida que sua arte, isto é, ele próprio, se tornava tudo para ele. Mandou estrangular sua mãe. Obrigou o fiel Sêneca a exilar-se e talvez suicidar-se. E provavelmente envenenou Burro. Quando alguém depois disso incorria no seu desagrado, mandava-lhe uma pequena adaga ou um pouco de veneno, com um curto bilhete, convidando-o a suicidar-se. Tornou-se cada vez mais extravagante. Quando necessitava de dinheiro, como ocorria muitas vezes, mandava para o exílio algum homem rico, sob qualquer pretexto que conviesse, e confiscava-lhe a propriedade. O Senado, naturalmente, detestava-o, mas não tinha poder enquanto os pretorianos continuassem a apoiá-lo. A multidão, repleta de pão gratuito e de diversões sem conta, aplaudia-o selvagemente e fingia ver nele um deus. Pedro vira a grandeza pagã de Herodes. Não, deixa eu fazer só um comentário aqui. Vocês vejam, essa é a situação do Império Romano na época em que Paulo e Pedro estavam começando a evangelização do mundo. Estavam começando a conversão do mundo a Cristo Nosso Senhor, né? Essa situação política do Império Romano não convidava ninguém a converter o mundo a qualquer outra coisa, a não ser a Nero. Veja, se Pedro e Paulo tivessem muito preocupados com a política da época, eles não fariam nada. Porque, digamos assim, um militante político da época, aquele que se preocupasse com as questões, digamos assim, mais atuais do Império, estaria lutando para depor Nero, para se ver livre de Nero. Seria bom para o Império Romano, seria bom para o Senado romano, seria bom para o povo romano se ver livre dessa excrescência da natureza, né? O povo romano tinha tudo, pelo menos os intelectuais, as pessoas que tivessem alguma coisa na cabeça, estaria muito preocupado em se ver livre de Nero. Verdade? Muita gente estava mesmo. Mas a igreja nascente estava preocupada com a conversão do mundo. Então isso é uma grande sugestão para nós, né? Hoje. Porque nós vemos hoje não um Nero, mas vários Neros, né? Várias figuras muito parecidas com Nero, na crueldade, na devassidão e no orgulho, naquela tendência a considerar-se o máximo dos máximos, né? Todos os expoentes maiores conhecidos do globalismo são figuras de Nero, né? São figuras de Nero. São devassos, são cruéis, são assassinos, né? São poderosíssimos, né? Têm as suas cortes, têm os suas guardas pretorianas, tá certo? E o que nós devemos fazer é procurar converter o mundo, né? Porque esses poderes, eles se vão, né? Eles se vão. Vocês vejam que no próprio lugar onde Pedro teria visto Nero, né?
Hoje é a igreja de São Pedro, né? Naquele mesmo lugar onde estava o Palácio de Nero, né? Então, isso é uma grande lição para nós, né? Nós que somos militantes políticos aí, que saímos na rua, em passeatas, né? Pedro vira a grandeza pagã de Herodes e dos cheques da Arábia, mas nunca esperava ver algo tão fantástico como uma daquelas exibições, entre aspas, com que o imperial bufão de vez em quando se divertia o mundo. Estava longe de ser semelhante a um desfile de nossos circos modernos. Incluía não somente as carruagens, as eliteiras, de uns 10 ou 12 mil aristocratas e cortesãos, enfeitadas com cores brilhantes e ornada de flores, mas também cavalos de puro sangue para as corridas, animais selvagens enjaulados para os jogos dos gladiadores, palhaços, saltimbancos, escravos e músicos para as representações e concertos com que Augusto se entreteria em suas horas de ócio. Concertos, né? Representações, músicos, né? As Anitas da antiguidade estavam lá, né? À frente do cortejo, quando partia de Roma, descendo a Via Ápia até Ancio ou Baia, apareciam no alto as águias romanas, tão odiosas aos olhos dos judeus, juntamente com estátuas e bustos dos deuses e de César. Já quase no fim, vinha uma carruagem dourada, puxada por 6 garanhões idumeus, ferrados de ouro, e nela, aguardando as aclamações da populaça, uma toga de ametista, sobre uma túnica branca e uma coroa de louros, posta acima de seu rosto rechonchudo e degenerado, refestelava-se César, o homossexual, o sodomita, né? Nero. Ao final de tudo, numa liteira carregada por 8 gigantescos negros, aparecia a figura reclinada da mulher que se dizia ser a esposa de César, reluzente de joias e tingida com diversos cosméticos raros. Tinha a beleza exótica e perturbadora de alguma deusa oriental, padroeira de pecados inconfessáveis. Acompanhava uma longa fila de carroças, transportando suas criadas, seus escravos, muitas roupas e acessórios, e numa ocasião, pelo menos, uma manada de 500 jumentas para fornecerem leites aos banhos diários que mantinham sua inigualável pele tão macia e branca. Era Popéia Sabina, que envenenou o marido para se casar com Nero, sobre quem exercia grande influência. Tem-se conjecturado que fosse uma judia, ou pelo menos uma convertida ao judaísmo, por causa do favor que dispensavam os judeus da corte, e porque, quando morreu, seus restos não foram cremados, mas deixados intactos entre as urnas dos imperadores. Os judeus não acharam essa evidência conclusiva e nunca a reivindicaram como gente sua. É bom não reivindicar mesmo, né? Popéia Sabina. Pedro também tinha algo melhor a fazer do que assistir a desfiles imperiais e divertir-se com aristocratas no Monte Pisciano. Devia visitar ainda os cristãos pobres das ínsulas, curar os doentes, ungindo-os com óleo, no sacramento que chamamos unção dos enfermos, distribuir alimentos e roupas coletadas dos mais prósperos, apaziguar discórdias e reconciliar inimigos, batizar, pregar, consolar,
repreender, oferecer o santo sacrifício aos domingos e talvez diariamente. Então, Pedro estava fazendo, né, estava desempenhando o ofício de papa, né, e de bispo e de padre, tudo junto aqui, né? Não tinha tempo para ficar olhando para essas procissões de Nero, né? A tarefa de presidir uma igreja universal aumentara, além disso, a ponto de tornar-se gigantesca. Teria acolhido de bom grado a presença e auxílio de Paulo, que muitas vezes prometera visitar Roma a caminho da Espanha, mas era sempre impedido pelo seu trabalho no Oriente. O trabalho em Roma era mais do que suficiente para um velho. Os crentes gentios ultrapassavam agora, em número, os crentes judeus. O maravilhoso êxito da Igreja de Roma, sob a direção de Pedro, tornara-a famosa em todo o mundo. Como bem escreveu Paulo, estando em Corinto, Tácito refere-se aos cristãos como a imensa multidão. Nessa época, também a igreja, por toda parte, mostrava-se essencialmente com a forma que tem hoje. Tinha todos os sacramentos atuais, pois além de ungir com óleo e batizar, os apóstolos, sem dúvida, davam absolvição pela autoridade das palavras de Cristo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes ficarão retidos. Distribuíam seu sagrado corpo e sangue sob as espécies de pão e vinho. Comunicavam o Espírito Santo, da mesma forma que Cristo o havia comunicado a eles no sacramento da confirmação, do crisma, né, que nós chamamos hoje. Relembrando o que ele dissera do matrimônio, uniam sacramentalmente homens e mulheres, transmitiam seus poderes sacerdotais pela ordem. Assim, 12 homens simples, sem dinheiro ou influência política, mas manejando os 7 instrumentos da graça, silenciosamente confeccionavam o tecido indivisível e indestrutível do corpo místico. Então, é muito importante, né, isso que o Walsh fala aqui, né? A igreja nasceu do jeitinho que ela foi até o Concílio Vaticano II, né? Com todos os problemas, né? Mas essencialmente tudo que os papas, bispos e padres fizeram ao longo do tempo foi exatamente o que os apóstolos fizeram nas suas vidas, né? A igreja nunca teve nada de novo, embora os ritos fossem sendo desenvolvidos gradualmente, naturalmente, como se diz hoje, organicamente, né? E tudo foi sendo construído muito devagar, né? A igreja sempre foi vagarosa, né? Vagarosa, cuidadosa em tudo, porque desde o início ela estava imbuída com aquelas palavras de Nosso Senhor, que nada a destruiria. Então, ela era uma instituição que estaria entre os homens até o fim dos tempos. Então, não há pressa para essa instituição, né? Ela verá passar muitas coisas na face da terra. Então não há pressa, não há desespero, né? Pode ser feito tudo com calma, tranquilidade. A crença no purgatório era uma herança dos hebreus do Antigo Testamento, pois eles rezavam pelos seus mortos.
O mesmo fizeram os cristãos do primeiro século, como deixam claro muitos registros nas catacumbas. A veneração de Maria também remonta aos primeiros dias da igreja, além da certeza com que Inácio, discípulo de Pedro, a ela se refere em uma carta de cerca do ano 106. Há evidência de uma admirável pintura em uma parede da catacumba de Santa Priscila, em estilo pompeiano, e datando, sem dúvida, da primeira metade do segundo século. Ela está carregando o menino Jesus, e um dos profetas, Isaías talvez, é mostrado adorando-o e apontando para uma estrela. Originalmente, os apóstolos tinham poderes universais, mas Tiago Menor havia permanecido em Jerusalém. Pedro centralizara seus labores episcopais em Roma, e os novos bispos, que agora eram preparados para suceder os 12, seriam encontrados em toda parte com jurisdições locais, como por exemplo Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Irineu de Leão. Inicialmente, esses são a segunda geração, né? Ele está nomeando aqui, né? Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna, Santo Irineu de Leão. Inicialmente havia uma ordem de apóstolos, depois veio a de diáconos. Agora menciona-se uma terceira, a dos presbíteros ou padres, tendo precedência sobre a segunda, de diáconos, né? A primazia do bispo de Roma não destruía as iguais prerrogativas dos outros apóstolos como bispos. E essa distinção tem sido sempre mantida. Durante vários séculos, o título de Papa não lhe seria atribuído com a exclusividade que hoje conhecemos. No entanto, ele era reconhecido em toda parte como cabeça da Igreja e vigário de Cristo. Assim, antes da morte de Pedro, a organização hierárquica estava plenamente definida e completada. Presidia ele uma instituição largamente difundida, de funcionamento monárquico e democrática no seu método de renovar sua vida oficial desde a base. Isto é bastante. Então, veja bem, a organização da igreja, a organização o sistema organizacional da igreja também nasceu de forma absolutamente orgânica, né? E foi um desenvolvimento feito no tempo, né? No tempo e nas necessidades. Uma vez estabelecido esse sistema, ele nunca mais mudou. Sofisticou-se muito a parte material de sustentação desse sistema, mas o sistema nunca mudou, né? E os protestantes gostam muito de se referirem à palavra Papa, né? É aquela mania que a gente tem de encarar uma palavra como realidade, né? Então, não importa, a palavra Papa não importa muito, né, nessa organização, ou não importou muito nessa organização no início, né? Porque lá no bispado de Roma estava Pedro, que era o chefe universal da igreja, né? Não havia problema nisso. Então, a palavra não mudava a realidade, né? A palavra nunca mudou a realidade. Hoje é que a gente tende a achar que palavras mudam a realidade das coisas, né?
Então aqui ainda nós éramos sãos o suficiente para entender isso, né? Então, isso é bastante visível na primeira carta encíclica de Pedro aos judeus e outros cristãos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, provavelmente perto do ano 58 ou 59. Um velho simples passeia para lá e para cá em seu quarto, na casa de Áquila, no Aventino, ou em casa de algum outro, enquanto dita lenta e enfaticamente a seu secretário Silas, ou ao meu filho Marcos, como ele se expressava em relação a São Marcos, né? Sentado no chão, com as pernas cruzadas e escrevendo com a caneta de pena, que afia, ocasionalmente, com pedras pomes, enquanto mantém o pergaminho ou a tabuinha apoiada no joelho, muitas vezes por 2 horas a fio. As palavras de Pedro são rudes e ainda um tanto desalinhadas. Tem, contudo, a indisfarçável grandeza que fala pela boca dos profetas judeus, e aquele acento de serena e majestática certeza que encontramos nos pronunciamentos dos papas ao longo desses 19 séculos. Então, a carta encíclica do Papa, né? Primeira que existiu, né? Escrevendo da Babilônia, entre aspas, isto é, de Roma, este velho fala com autoridade e segurança aos cristãos de lugares distantes, como a Ásia. Torna bastante claro que não pertencem eles a uma seita ou a uma nação particular, mas a uma sociedade única de origem divina. São pedras vivas de uma casa espiritual, cuja preciosa pedra angular, rejeitada pelos construtores, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ele se refere a 1 Pedro 2, versículos 5 a 8. Abre aspas. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo que Deus conquistou, a fim de que proclameis os grandes feitos daquele que das trevas vos chamou à luz admirável. Vós que outrora não éreis seu povo, mas agora sois povo de Deus. Fecha aspas. 1 Pedro 2, versículos 9 a 10. Então, o Papa aqui, primeiro Papa, está falando aqui a todos nós, não é isso? De todos os tempos que se sucederam, né? Sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo que Deus conquistou, a fim de que proclameis os grandes feitos daquele que das trevas vos chamou à sua luz admirável. Somos todos nós, né? E o que nós temos que fazer aqui? Segundo o nosso primeiro Papa, proclamar os grandes feitos daquele que das trevas o chamou a sua luz admirável. Fecha aspas aqui para Pedro, na primeira carta ainda, no capítulo 2. Né? Nesta grande carta, sugere ele, afinal, todos os sinais distintivos da verdadeira igreja, os sinais distintivos que sempre acompanhou a igreja, né? Una, santa, apostólica, romana e católica, que é isso que a gente fala, que a gente crê, né? Que a gente afirma que a gente crê.
no credo das missas de domingo, né? Das missas de sempre, né? Das missas tridentinas, né? Una Santa Católica e Apostólica Ecclesia. Unam Sanctam Catholicam et Apostolicam Ecclesia. São os sinais, esses sempre foram os sinais distintivos da igreja, né? Unidade da fé, né? Acima de tudo, insiste em que, como membros de Cristo, devem ser santos, tal como Ele. Abre aspas, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Foram redimidos da sua vã maneira de viver por tradição de vossos pais, não a preço de coisas corruptíveis, como o ouro e a prata, mas pelo precioso sangue de Cristo. Fecha aspas, também na primeira carta. Portanto, abre aspas, do fundo do coração, amai-vos ardentemente uns aos outros, deixando toda malícia, toda astúcia, fingimentos, invejas e toda espécie de maledicência. Caríssimos, rogo-vos que, como estrangeiros e peregrinos, vos abstenhais dos desejos da carne, que combatem contra a alma. Comportai-vos nobremente entre os gentios. Assim, naquilo em que vos caluniam como malfeitores, chegarão, considerado vossas boas obras, a glorificar a Deus no dia do julgamento. Que ninguém de vós sofra como homicida, ou ladrão, ou difamador, ou cobiçador do alheio. Se, porém, alguém sofrer por ser cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome. Tende todos um só coração, compassivos, fraternos, misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, nem injúria com injúria. Ao contrário, abençoai, pois para isto fostes chamados, para que sejais herdeiros da bênção. Basta o tempo que passastes praticando os caprichos dos gentios, entregues à dissolução, paixões, embriaguez, comilanças, bebedeiras, idolatrias abomináveis. Portanto, sede prudentes e vigiai na oração. Antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre a multidão dos pecados. Também trechos da primeira carta, né? Fecha aspas aqui. É desse mútuo amor que depende a unidade. Portanto, os servos devem ser obedientes até mesmo aos senhores desagradáveis, seguindo o exemplo de Cristo. Os sacerdotes não devem dominar, entre aspas, suas ovelhas, nem governá-las por interesses vis, mas servir-lhes de modelo. As mulheres devem ser submissas a seus maridos. Aqui talvez Pedro estivesse pensando em sua mãe e na mãe do Senhor. Nova nota de delicadeza e graça se insinua em suas palavras quando se dirigem às senhoras cristãs judias do Oriente. Abre aspas. Não seja o vosso adorno o que aparece externamente, cabelos trançados, adereços de ouro, vestidos luxuosos, mas tende aquele ornato interior e oculto do coração, a pureza incorruptível de um espírito suave e pacífico, o que é tão precioso aos olhos de Deus. De igual modo, vós,
Os maridos devem viver com vossas mulheres de modo sensato, tratando-as com respeito por sua constituição mais delicada e por elas serem, como vós, herdeiras da graça da vida. Fecha aspas. É esta a primeira expressão conhecida do dom da Igreja de igualdade para com as mulheres do mundo antigo. Na verdade, essa é a primeira expressão da igualdade das mulheres com os homens na história do mundo, né? Certo? O pagão não considerava as mulheres assim, né? Tá certo? E dizem ainda que nós, católicos, tem uma mentira protestante que diz assim, que nós católicos, por muitos séculos, não considerávamos que as mulheres tinham alma, né? Que eram apenas animais sem alma, né? Tem um texto belíssimo da Regine Pernod no site da Permanência, contrapondo a essa mentira, chamado Mulheres Sem Alma. Na verdade, é um capítulo de um dos livros que ela escreveu. Eu sugiro a vocês lerem esse texto. É muito, muito bonito. É de uma grande historiadora francesa, né? Protestante, inclusive. Dizem que morreu católica. Mulheres sem alma. A história só toma conhecimento do credo dos apóstolos no IV século. Isso não significa, porém, que os 12 não o houvessem comunicado em todos os seus aspectos essenciais. A primeira epístola de Pedro contém, pelo contrário, um esboço bastante completo dele. Começa com o louvor de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Afirma que Cristo sofreu e morreu, que ele, abre aspas, foi pregar aos espíritos que estavam no cárcere, os quais outrora tinham sido rebeldes. Fecha aspas. Que ele ressurgiu dos mortos, que subiu ao céu e ali está sentado à direita de Deus. Refere-se ao Espírito Santo, à comunhão dos santos, à remissão dos pecados, à ressurreição da carne e à vida eterna. Além disso, Pedro adverte os fiéis que, estando no mundo, devem obedecer a toda autoridade civil legal, mas, não sendo do mundo, devem esperar ser perseguidos, como foi Cristo, pois, abre aspas, o demônio, vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Isso aí está na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Contudo, tudo em breve passará, e depois de partilhar os sofrimentos de Cristo, participarão de sua glória. Tendo acrescentado suas saudações e as de Marcos, seu filho, selou a carta e remeteu-a na sua longa jornada com seu discípulo Silvano. Marcos permaneceu em Roma para redigir outro documento que indiretamente revela muito sobre Pedro. O segundo evangelho foi escrito, evidentemente, para ajudá-lo na conversão dos gentios céticos daquela cidade, de Roma, né? E contém evidências claras de que ele o inspirou, se não o ditou. Mateus enfatizou as profecias, pois estava escrevendo para judeus. O que tinha de mostrar é que Jesus as cumpriu. Marcos tem menos citações do Antigo Testamento, pois seriam de pequena significação para os romanos. Por outro lado, esforça-se para explicar termos que qualquer leitor judeu compreenderia prontamente. A Páscoa, o dia da preparação, a localização do Monte das Oliveiras. Dá um grande destaque aos milagres, sabendo que isso impressionará os gentios, e descreve nada menos do que 18 no espaço de seu pequeno livro. Deseja também que eles notem que,
visto que Cristo é Deus, todas as coisas no céu e na terra estão sujeitas a ele. Por isso, Pedro, seu representante, deve ser acreditado. O Evangelho de Marcos tem toda a vivacidade e franqueza do relato de uma testemunha ocular. Tem também o ar triunfante de alguém cujo conhecimento pessoal das obras de Cristo estava fora de dúvida. Palavras como imediatamente ou sem perda de tempo sugerem que o escritor estava vendo novamente o que está descrevendo. Nesse conciso e claro evangelho, vemos Pedro, na sua velhice, olhando para o passado, dali, dentre as ruas sujas e barulhentas de Roma, com saudades dos limpos e suaves montes da Galileia, que ele nunca mais verá novamente. Palavras aramaicas, não usadas pelos outros evangelistas, surgem-lhe prontamente no espírito: Boanerges, Talita cum. Está sempre pensando no mar. Seu brilho e movimento percorrem a narrativa. Estamos sempre a vê-lo, como Pedro nos via nos seus sonhos. É humilde agora e faz com que Marcos omita o que lhe é favorável, como ter andado sobre as águas, e insiste no que lhe é desfavorável, como sua negação, mas ajuda-o a visualizar o Senhor com excepcional vigor e fidelidade. Gosta de fornecer-lhe detalhes do que estava Jesus fazendo quando disse isso ou aquilo. Abre aspas. Ele olhou ao redor, fecha aspas, ou, abre aspas, andava ele à frente dos demais, fecha aspas. Pelo menos 2 vezes ouviu-o suspirar. Lembra-se disso 30 anos depois, como se fora no dia anterior. O rosto, os olhos, os gestos, a voz, o amor de Jesus estão sempre com ele. À medida que seus deveres aumentam e suas energias decrescem, Pedro aguarda a visita de Paulo, longamente adiada, que seria especialmente valiosa no trabalho de converter os gentios romanos. Mas nada se sabia dele, até que, cerca do ano 58, chegou a notícia de sua prisão em Jerusalém. Regressando de sua terceira viagem, tinha se envolvido no montinho no templo, na ocasião em que cumpria um voto mosaico, com a cabeça raspada, e a custo escapou com vida. Declarando-se cidadão romano, fora posto sob custódia protetora em Cesareia. 2 anos se passaram antes que pudesse finalmente ser enviado sob guarda para Roma num navio. Não chegaram mais notícias durante vários meses. Depois, inesperadamente, os cristãos romanos tiveram notícia de que ele havia desembarcado em Puteoli. Muitos dos irmãos, incluindo sem dúvida seus velhos amigos Áquila e Priscila, desceram pela Via Ápia a fim de encontrá-lo. Não se menciona Pedro entre eles. É possível que estivesse ausente, em viagem missionária ou doente. Atos 21, capítulo 21, versículos 17 a 28 e capítulo 15. Essa viagem nós acompanhamos todo esse processo de prisão em Jerusalém, da demora na decisão de levá-lo ou não a Roma, e a chegada em Roma, etc, etc. Nós acompanhamos bem quando nós lemos a biografia de Paulo, né? Então, aqui nós terminamos o capítulo 31, e vou parar por aqui, porque nós vamos ver agora a chegada de Paulo a Roma, enfim,
as últimas momentos, tanto da vida de Paulo como de Pedro, né? Tá certo? Então, esse capítulo mostra bem, né? Digamos assim, a consolidação, né, da igreja sob Pedro, né? Então, não existia a palavra papa, né? Tá certo? Mas não mudava nada a posição de Pedro em relação à igreja, né? Essa conversa fiada, né? De que o papado foi inventado, né? Na era do Constantino, né? Porque essas pessoas não conseguem distinguir uma palavra da realidade, né? A palavra não importa muito ali, né? Nesse caso. O dirigente universal da igreja, né? A que todos recorriam e que tinha a autoridade e a responsabilidade de dirigir toda a igreja, era Pedro, né? Chamando ou não Papa, era Pedro, né? Foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo nesta posição. A posição pode mudar de nome, tá certo? Nessa época, a posição dele era bispo de Roma. Apenas isso. Só que ele era o dirigente universal da igreja, tá certo? Então, eu termino aqui a leitura e abro para vocês fazerem as observações, perguntas, comentários. Se existir. Oi, professor. Grande Márcio. Sou eu aqui, tudo bom? Todo. Bom, a gente vê aí pelos textos das cartas de São Pedro, né, que praticamente ele nos convida a sermos assim, outros Cristos, né? Você vê que ele descreveu muito desse comportamento, do próprio comportamento do nosso Senhor, né? Isso. A gente tem que, né, conhecer, igual como aqueles escritores de exercícios espirituais falam: conhecer, amar, servir e imitar nosso Senhor, né? Isto. Então a gente vê exatamente assim, para pensar justamente na segunda-feira, olha para trás no fim de semana, vê o agito de tanta gente, fala assim: nossa, é justamente o contrário do que muitos de nós somos hoje, né? Assim, a gente vê, igual ontem aqui de tarde, uma bagunça aqui no bairro, um show de rock no meio de uma rua, que é uma rua próxima, mas dá para ouvir aqui com música mal tocada, horrível, mal cantada, etc. E não contar os cachaceiros e beberrões na mesma, então contrariando tudo. Agora tem um trechinho que tem nessa carta de São Pedro, tem no Gênesis, tem na carta de Efésios de São Paulo, né? Aquela duplinha: maridos, vamos amar suas esposas, e mulheres sejam seus maridos. Isso. Essa última frase, a gente fica lá atrás, segurando a parede da frente da igreja, na hora que se lê um trecho desse, na hora que a gente olha para o lado das criptofeministas, lá elas começam até a rebolar no banco, fazem aquela cara de mal-estar com quem está quase pedindo sal de frutanina. Isto. Né? A coisa que interessante é que essas coisas são mal compreendidas e tem gente que precisa de praticamente um tradutor, né? Quando você fala amai vossas esposas, tem esposa que confunde amor com satisfaça todas as minhas vontades. O amor tem a ver com a satisfação das necessidades. Agora, o problema é entre discernir o que é necessário e o que é voluntário, né? Uma coisa é você prover o necessário, dar aquele apoio necessário. Outra coisa é você mimar a pessoa, dar tudo aquilo que ela quiser, né? Com o pai, por exemplo, qualquer pessoa que tenha um filho sabe que uma coisa é dar o necessário, outra coisa, né, vamos supor, um alimento, uma correção, e outra coisa é simplesmente deixar as crianças fazer o que elas bem quiserem, dar sorvete no almoço, jantar e café da manhã, e não tem nada a ver. Da mesma forma como a submissão é entendida como se fosse assim, virar um capacho, não tem nada a ver com isso, né? Já uma vez eu ouvi uma explicação sobre submissio, ou seja, estar sob a mesma missão. Então, às vezes eu explico para o pessoal
olha, faz de conta o seguinte, seu filho fala assim, ô, 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 ô mãe, posso ir pro baile funk, passar a noite inteira lá, voltar só na segunda-feira? Não, vamos dizer que peça pro pai. Ele fala, não. E se a mãe vê que ali a missão é exatamente essa, de educar e orientar bem o filho, ela vai falar, pedir para a mãe, como todo filho gosta de manipular a mãe também, a mãe vai falar, se ela for uma mãe de cabeça, ela vai falar, não, também. O que a gente vê na prática em muitos lares é simplesmente assim, o menino vai lá, pede pro pai uma coisa, ele fala, não. A mãe vai lá assim, vai sim, não sei o que, vai. Eu controlo seu pai, pode ir. Eu dobro seu pai e tal, enche, ou tenta fazer igual as alunas da gente fazem, né? Tenta ficar com o denguinho pra cima da gente, e você firme e fala, não. Ou então explode, começa a dar piti, e às vezes o cara, para ficar livre do piti, cede. Eu não cedo piti, nem, pelo menos né, essas questões de pedido de aluna, né, porque aqui em casa a gente dialoga, pelo menos civilizadamente. Então, a gente vê que essa atitude é simplesmente a atitude à base da estrutura familiar, que é completamente desrespeitada. Simplesmente. A gente vê as cripto simplesmente desprezando os maridos delas, não entendendo essa parte que eles têm que entrar em concórdia, porque é uma casa com duas cabeças, quem ganha é o filho, que faz o que quiser, vira uma família filiarcal. E de muitos maridos que realmente não amam suas esposas, mas também que muitas esposas também não entendem que a amor é simplesmente fazer todas as vontades dela. Que, aliás, você vai ver diálogos assim, com os estrangeiros, você vê que vários desses estrangeiros estranham, assim, por exemplo, a questão, por exemplo, da mulher brasileira, que ela quer ser satisfeita em tudo, ao passo, por exemplo, com a mulher estrangeira, ela simplesmente se vira sozinha se as coisas saírem do jeito que ela quiser. Né? Bom, mas aí, resumindo a história, se o senhor puder fazer mais um comentário nessa questão do submício e do amor aí às esposas, acho que vai ajudar muita gente a entender isso, que é uma parte muito mal entendida, e por ser mal entendida, né, manipulada aí pelos ideólogos, ela é destrutiva na vida da mulher. Obrigado. Pois é. Então, o Márcio, ele expressou aqui uma preocupação de catequista, como ele é, né? De catequista. Essa coisa é muito difícil de explicar, né? Para as mulheres e para os homens de hoje, né? Porque essa questão da submissão, ela não é um problema só da mulher, né? Também é do homem, né? Porque os homens também entendem mal essa palavra, né? Da submissão, né? Você falou de uma interpretação da submissão, eu conheço uma outra interpretação muito interessante também da submissão, como uma missão oculta. A mulher tem uma missão oculta. Ou seja, a mulher, para exercer o papel da natureza dela, ela se oculta do mundo. Ninguém vê essa missão, né? É uma missão oculta, mas nobre, né? E essa é uma das partes mais interessantes, porque isso aqui fala da natureza da mulher e do homem. Fala do destino que Deus quis dar tanto à mulher quanto ao homem, né? O que os apóstolos dizem, eles nada mais fazem do que verbalizar em palavras simples. Hoje essa palavra está politicamente incorreta, mas é a palavra simples que descreve a natureza humana, tanto da mulher quanto do homem, né? Assim, foi para isso que Deus criou a mulher e o homem. Quer dizer, com naturezas, com habilidades, essa palavra está um pouco proscrita entre nós, né? Com diferentes temperamentos, diferentes tendências, diferentes formas de observação, diferentes
reações em relação às coisas que acontecem. Não é? Isso é claríssimo. Qualquer pessoa minimamente observativa vai observar que as mulheres reagem de forma muito diferente dos homens em relação às mesmas coisas. Porque Deus quis que fosse assim. Deus quis que fosse assim para que para que o homem e a mulher se completassem, não é? No matrimônio, não é? Na constituição da família. É assim porque uma família equilibrada só pode ser criada por pais com esse tipo de relação. Não é? Aqui não há nenhum desprezo pela mulher. Não é? É que a mulher tem um papel diferente. Não é? Como hoje existe uma revolta contra a natureza do homem, essa revolta se espalha por esse estabelecimento de relações entre o homem e a mulher. Né? Então, quem degrada a mulher é a sociedade atual. Né? Quem degrada o aspecto feminino é exatamente as feministas, né? Porque elas não aceitam o que Deus criou, elas querem modificar. A questão do feminismo é uma revolta ontológica, é uma revolta contra a criação, né? É uma revolta contra o que Deus criou e como ele deu naturezas diferentes para se atingir o mesmo objetivo. Né? Então, essa posição da mulher e do homem, e principalmente essa posição central destes dois papéis no matrimônio, é a forma de santificação do homem casado. E isso é uma regra, quase que uma regra monástica, para a santificação do matrimônio. Não é? É uma regra que Deus deu. Não foi um fundador de ordem monástica que escreveu essa regra. Né? É como se nós tivéssemos possibilidades, nós que não somos religiosos, não somos monges e freiras, de nós instituirmos uma espécie de convento domiciliar. Essa é a regra da nossa ordem domiciliar, né? É a regra de ouro da nossa ordem domiciliar. Esse papel do homem e da mulher. É como se tivesse a regra, estabelecesse lá o prior, depois os monges, como é que vai ser a vida cotidiana desse mosteiro, quais são os comportamentos que cada monge tem que ter, as orações, enfim, é uma regra de ouro de uma instituição natural que se santifica com essa regra. O matrimônio é uma instituição natural, né? Mas ela se santifica com essa regra. É impressionante como que senão não se tem essa perspectiva da santificação da vida matrimonial. E como que o homem moderno recusa essa regra, né, de santificação. E é por isso que essa instituição natural, que é o matrimônio, ele hoje está sob ataque, né? Enfim, como tudo que se refere à natureza humana está sob ataque, né? Mas o matrimônio está sob ataque, né? Porque o matrimônio visto desta forma, como Deus quis que ele fosse, é a instituição mais importante para a estabilidade da sociedade, né? Não tem outra instituição mais importante
E quando eu falo instituição, eu estou pensando em instituição, é governo, é a instituição da justiça, são as instituições governamentais. A instituição do matrimônio é a principal delas. É a principal delas. Não só porque ela é natural, como também porque ela foi santificada. Né? E aqui, tanto Pedro quanto Paulo está falando da regra de ouro. Da regra de ouro. Né? Da divisão de tarefas, da divisão de responsabilidades entre o homem e a mulher. Por que é assim? Por causa da natureza do homem e da natureza da mulher, que Deus criou assim. Não adianta querer mudar, né? Essa é uma lei estabelecida por Deus. E quando a gente desrespeita a lei de Deus, o que ocorre é degradação. Né? Eu costumo fazer uma comparação assim. Quando você desrespeita uma lei natural, por exemplo, você joga uma pedra para cima e fica embaixo. A pedra vai cair na sua cabeça. Vai rachar a sua cabeça. Porque tem uma lei natural governando isso aí. Você pula do edifício, lá do não sei quanto que andar, você vai esborrachar lá no chão e morrer. Esse é o preço que você paga por desrespeitar uma lei natural, uma lei física. Agora, quando você desrespeita uma lei moral, isso não acontece imediatamente. O que acontece é uma degradação da sua vida. E para nós que acreditamos em vida eterna, vai, no final da sua vida terrena, vai significar um inferno para você. Esse é o preço que a gente paga por desrespeitar uma lei moral. A lei física é diferente. Mas a lei moral... e outra, a lei física não tem jeito de você desrespeitar, né? Não tem jeito de você jogar uma pedra para cima, ficar embaixo e a pedra não cair na sua cabeça. Agora, a lei moral tem jeito de você desrespeitar. E você vai, pouco a pouco, colhendo os frutos do desrespeito dessa lei moral. E esse é o que está acontecendo hoje, né? Da má compreensão do que esse, digamos assim, esse convento domiciliar. Ninguém estabelece esse convento domiciliar mais, né? As coisas estão transformarem o convento domiciliar em bordel. Né? É isso, Márcio. Não sei se te respondi, mas enfim, é isso que eu considero que está ocorrendo hoje, né? Sim. Exatamente isso que você falou. Virou realmente um bordel. Você falou tudo. Inclusive, essa questão do convento, a gente vê na própria regra do destino, é exatamente assim. Temos o abade, que vem cuja palavra tem origem na palavra abá, padre, pai. Isso. Né? Tem o prior e tem os outros monges, os decanos, né, como se fossem irmãos mais velhos. Isso. Aí a gente vê uma estrutura familiar exatamente assim. Isso. O abade enquanto pai, o prior enquanto mãe, ele tem as suas atribuições também, mas ele não pode se rebelar, que é uma parte que eu deixei de falar no primeiro comentário. O estar em submissão, ou sob a mesma missão, simplesmente, se a pessoa não conseguir entender, simplesmente o seguinte, pensa o seguinte, não se rebele. Então, não promova rebeliões, insurreições, insurgências, vamos encher de termos aqui, dentro da sua própria casa. Tanto é que o prior ele pode ser destituído pelo abade, e até pelos próprios monges, outros monges, e por o bispo local, caso... ele se rebele. Não pode. Caso ele se rebele e cause exatamente isso. O que a regra do Tino diz claro, essas rebeliões, essas preferências, né, bem ao tipo de certas mãezinhas brasileiras, né, que eu falo, a família matriarcal ela acaba virando filiarcal. Então, o filho vai, manipula a mãe e fica sendo o poder oculto, né, o deep state dentro de casa. Isso. Ele pode ser destituído e deve ser destituído e substituído. E não passar além das competências dele. Ou seja, simplesmente todo mundo trabalha em harmonia. Seria esse o sentido da submissão. Não é servir de capacho, não é ser pesado, porque isso aí o paganismo deixou. Né? Nem o homem prestava e a mulher prestava ainda menos no tempo do paganismo. Isso. Eram dois demônios. A mulher era um objeto do paganismo. Um objeto. Era um objeto. E voltou a ser na Renascença. E voltou a ser na Renascença.
E está voltando a ser os nossos tempos, que é a Renascença 2.0, né? Isso. Ou 3.0, exato. Que ponto nós estamos. E exatamente essa coisa, isso que você falou, um convento, né, nós temos que criar um convento doméstico, que em casa, pelo menos, assim, eu comecei já pela estrutura física da minha casa, os sininhos estão tocando, ó, os carrilhões de vento. Ó. Isso é lindo, isso é lindo. Isso é lindo. Tá aqui tocando. O vento tá tocando. E começa por aí, um ambiente físico, um ambiente espiritual que seja favorável a isso. Né? Tudo em calma, harmonia, em paz, sem gritaria, sem briga, sem discussão. Claro, nem todas as horas as coisas vão ficar calmas e serenas, né? Mas a gente tem que tentar resolver tudo da maneira mais civilizada possível. E exatamente é isso que você colocou mesmo. Então, aquela coisa que a gente tem que entender mesmo, exatamente esse sentido do auxiliar, né? Como Deus criou, né? O Adão, Deus criou Eva, né? O que está ali do lado ali da costela tá bem próximo do coração, na verdade, né? Por isso que Deus falou, né? As cartas também falam para amar a sua esposa, mas o que está bem perto da sua costela é seu braço direito, por exemplo, já que Cristo foi perfurado no lado direito, né? Ali perto da costela do lado direito, atingiu até o coração, claro, tem um braço direito, ou seja, um auxiliar de grande importância. E que muita gente, por exemplo, as pessoas não entendem que às vezes, por falta de um apoio necessário, muita coisa só sobra, muita coisa fracassa. Isto. É igual, não é? Você está num jogo, por exemplo, de futebol, o artilheiro ele não vai pegar a bola na área do gol dele, driblar o time inteiro sozinho e enfiar a bola no gol. Às vezes até acontece, mas é muito raro isso acontecer. Sem a mulher do lado do homem, o homem enlouquece, meu cara. Exato. O homem enlouquece. Fica difícil. Não há. Um vai apoiar o outro, né? E aí, por favor, pessoal, agora é com o senhor. Não, pois o que eu falo sempre é o seguinte, as mulheres, quando me ouvem falar isso, acho que eu estou elogiando elas. Não, eu só estou dizendo que a ordem natural é essa. O homem sem a mulher é um desastre. Absolutamente desastroso. Não é? Nós temos uma missão que, para conseguirmos estarmos à altura dessa missão, nós precisamos de uma mulher do lado, desta forma que Deus quer que ela esteja do lado, né? Se ela não for assim, o próprio homem, o próprio ambiente mental do homem, o próprio comportamento físico do homem, as coisas que estão do lado do homem, elas se desorganizam de uma forma absolutamente impressionante, né? O homem, digamos assim, ele adquire uma estabilidade e uma tranquilidade para desempenhar a função de homem só se ele tiver ao lado esta mulher. Não há a menor possibilidade. Quer dizer, a gente vê hoje que uma quantidade enorme, né, de homens solteiros, né, cuja vida é um desastre. A vida organizacional, eles podem até ter sucesso, digamos, material, mas a vida como um todo desse homem é um desastre. Um desastre, né? Porque não tem esta figura da mulher, da mãe do lado dele, que dá essa estrutura para ele, né? Então perde não só a mulher com esse feminismo atual, mas perde o homem, inclusive a masculinidade do homem está se perdendo. Todas as características humanas que há 50 anos atrás o homem tinha, não é? Ele está perdendo. Ele está perdendo. Então, assim, o homem está se dissolvendo por causa da falta desta mulher do lado dele. Então, não é só a mulher que perde, o homem também se dissolve. Não é? O homem se dissolve completamente. Então,
essa questão da estrutura da família, da submissão da mulher, ela é uma coisa tão extraordinária que, assim, o que nós estamos vendo hoje é, é, é principalmente, o fator principal disso é da posição da mulher na sociedade. Né? A mulher decidiu a partir de um certo momento, que não aceitaria a ordem que Deus deu. É uma revolta, de novo, ontológica, porque é a revolta contra o ser das coisas, contra a realidade das coisas. Então, isso é terrível, porque poderíamos pensar que isso não que isso só significaria a degradação da mulher, mas não é isso que acontece, tá certo? Não é isso que acontece. O que acontece é a degradação do homem e da mulher. Bom, e aí, claro, não se formam mais famílias, enfim, tem todo esse problema, né? Mas, assim, essa recusa da mulher de assumir uma posição que é da natureza das coisas, o que provoca é simplesmente isso, né? Não há mais ordem, né? O Paulo fala aqui, o nominalismo e modernismo têm feito esse efeito em todas as esferas. Sim, né? Claro. A gente tem uma história de por que isso está acontecendo. Mas eu estou dizendo assim, ao acontecer isso, o desarranjo é total. Os homens estão cada vez mais femininos hoje. Tá certo? Então, isso é porque simplesmente não tem uma mulher do lado. É simplesmente isso. Né? E as mulheres estão procurando se tornar cada vez mais masculinas. Né? Assumindo comportamentos masculinos. Então, o desarranjo é total. Né? Porque nós simplesmente não aceitamos. É o que o Márcio fala. Né? Quando tem essa parte nas leituras das missas, no evangelho, etc., as mulheres ficam absolutamente incomodadas. Né? E o padre também, né, quando ele vai fazer a homilia, se for padre modernista, etc., ele vai tentar interpretar essas palavras da forma mais louca possível, né, para não ofender, né, não ofender as feministas que estão lá na igreja, né, para não espantá-las. Né. Professor, Sim, Cristiano. eu só queria. O senhor falou que as mulheres estão ficando cada vez mais masculinas. E eu queria só chamar a atenção para o que eu observei. Não sei se as pessoas vão concordar ou se vai concordar. Mas a masculinidade da mulher, uma mulher normal, ela tem uma aparência hoje em dia, né? Se veste como mulher, faz todos os tratamentos de estética, elas são femininas na aparência, mas é muito sutil essa masculinidade. Eu sempre falo a mesma palavra, protagonismo. Eu observei isso na minha vida profissional, eu observei isso na minha vida de convívio com mulheres em grupo e tal. É uma atitude assintosa diante do homem, que a gente vê generalizado, assim. E essa é uma atitude de suplantar. No meu trabalho eu vi isso, não bastava ocupar o mesmo cargo que os homens. É uma atitude assintosa, é um domínio de discurso como a gente tem hoje dessas pautas identitárias. Agora eu posso falar, agora eu tenho direito, agora isso e aquilo. Agora eu falo com o senhor que uma coisa que eu vou dizer da minha vida, nós mulheres agora não conseguimos mais, conseguimos, claro. É muito difícil ficar livre do que nos impõe. Agora, a maior prejudicada, as mais prejudicadas somos nós mesmos. Porque o senhor começou falando, como o Márcio falou,
A nossa natureza não é essa. Não? E ao fim da vida, a gente cai de cara com essa contradição. Porque eu falo por mim, por mais que eu me desdobrei para trabalhar e cuidar da minha família, é claro que a família sempre foi o número 1 na minha vida. E tudo que você faz, que você deixa a família, isso volta para você, né? Sim. Agora, a questão assim, da atitude da mulher diante, não é só diante do homem. A mulher hoje tem. Não, professor, eu não posso ficar falando disso, não, porque hoje, tanto o homem quanto a mulher, eles têm essa necessidade de protagonismo. E os homens, eles querem parecer mulher. É Eu quero isso. passar por rapaz à noite, aqui no meu bairro, empurrando carrinho de bebê e olhando para mim assim. Olhe para mim como eu sou um homem moderno, legal, que eu estou cuidando do meu filho enquanto a minha mulher está trabalhando. Isso. Ah, professor, É isso os mesmo. homens precisam parar com isso, parar de ir para a cozinha. Não vai para a cozinha, mas não fica achando que eles são o máximo por causa disso, não, sabe? É, mas é isso. Vou parar por aqui. Então eu começo a falar como se não fosse uma aula. Então tá, professor. Mas é isso, Cristina. A posição da mulher está forçando o homem a se tornar feminino. É simplesmente isso. Porque hoje é uma demonstração de virtude essa submissão ao contrário, né? A submissão do homem à mulher, né? Alguns encaram isso até como um certo peso que se tira do ombro, né, dele, porque assim, poxa, vamos deixar a mulher mandar, vamos ficar aqui quietinho, etc, etc, é bom, a minha vida vai ficar mais tranquila. Mas isso é contra a natureza do homem e contra a natureza da mulher. Então, quando você vai contra a sua natureza, não vão acontecer coisas boas na sua vida, né? O Paulo levantou a mão aí. Professor, só para mudar um pouco de assunto, voltando ao texto, né, é muito bacana você ver essa narrativa da política ocorrendo no texto e a igreja se desenvolvendo em paralelo e independente de qualquer apoio, na verdade até com perseguições, essa coisa toda. Isso. E a gente trazendo para o nosso momento, para a gente parar esses murmúrios, né, e fazer a nossa parte, aquela coisa de você realmente focar no que é essencial e deixa o resto que vai acontecer o que Deus quiser, né? Isto é o que eu estou falando. E está acontecendo isso com a igreja hoje. Veja, toda a história, se você pegar toda a história do movimento tradicional, que eu estou chamando aqui, aquela parte da igreja que não aceitou as modificações do Concílio Vaticano II e que tem lutado para manter a igreja tradicional como ela é, essa história é exatamente do mesmo estilo. Não importa o que está acontecendo. Se a gente se mantiver na linha que nosso Senhor Jesus Cristo quis dos seus seguidores, dos seus fiéis, quis do corpo místico que ele fundou, não importa o que está acontecendo externamente. Nós podemos sofrer por isso, nós podemos... Bom, enfim, a nossa vida particular não importa, mas a igreja vai continuar. E é da mesma forma que ela sempre teve, desde o nascimento dela. Não é? As resistências externas sempre haverão. Sempre. Mas nós temos que manter o caminho. Não é? E isso tem sido feito ao longo da história da igreja e está sendo feito agora. Nunca deixou de ser feito. Por mais bagunçado que esteja o mundo e a igreja, não é? Na heresia ariana, a igreja tradicional se manteve. E por isso que venceu a heresia do arianismo. Não é? E é assim que tem que se comportar. Não importa o governo tal, o governo não sei o quê, não importa o globalismo que está querendo acabar com o mundo, isso não importa. Nosso Senhor já nos ensinou isso.
Não é? O que importa é sermos fiéis a Ele. Ele dará conta do resto. E se tiver que acabar a bagaça, vai acabar. Mas ele tá sob controle. Nós devemos corresponder a esse amor que nosso Senhor tem por nós. E o resto vai acontecer independente de nós. Não é? Mas essa atitude firme, determinada, nossa, em relação ao corpo místico, né? Em relação à nossa união ao corpo místico, né? Que não é uma união subjetiva, é uma união objetiva, não é? Então, amar nosso Senhor, em primeiro lugar, esse amor tem que ser demonstrado na nossa união com o seu corpo místico. Ele quer ação. A gente só demonstra amor a Nosso Senhor, Nossa Senhora, com as nossas ações, não é com o nosso subjetivismo, não é? Que nós estamos tão acostumados a ele por causa do protestantismo, né? Então, é a nossa ação, né? Então, esse negócio assim, eu conheci Jesus, eu experimento Jesus, eu experienciar Jesus, isso é conversa fiada. A primeira coisa que nós temos que fazer é nos unirmos ao corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem isso, não adianta você ficar falando e nem sentindo que está experienciando Jesus. Isso é conversa fiada, para boi dormir. Então, é a mesma coisa que está acontecendo hoje. Não é? A igreja permanece, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo permanece, independente da bagunça que está por aí por fora. E é isso que nós temos que pretender e objetivar na nossa vida. Lutar contra todas essas coisas malucas que tem por aí, né? Todos esses ismos que tem por aí, né? E nos mantermos. Você está certinho. Assim, essa visão da igreja primitiva e da situação política que tinha na igreja primitiva em torno do mundo, porque, veja bem, nós estamos preocupados com o globalismo, certo? Bom, que é mais globalismo do que existia quando a igreja foi fundada? Só existia um poder no mundo, que era o poder do imperador romano, do seu exército, da guarda pretoriana. Só existia isso. Então, naquela época já tinha o globalismo, não é? Já tinha tudo. A política do Nero, de pão, circo e dinheiro para o pessoal, é a Agenda 2030. É a Agenda 2030. Com um formato diferente, as coisas exteriores são diferentes, porque hoje tem tecnologia, tem tudo. Mas vocês acham que o Nero não dominava todos os cidadãos do Império Romano? Claro que ele dominava. Ele não tinha chip para saber a localização, não tinha celular, mas ele dominava. Então, globalismo a gente já conhece, gente. Que história é essa de globalismo? Nós conhecemos globalismo. A igreja conhece globalismo. E ela venceu o globalismo. Tá certo? Então, essas coisas externas que estão acontecendo no mundo sempre aconteceram e está acontecendo hoje de uma forma diferente? Claro que está, porque hoje nós temos outras formas de controle, mas, enfim, mesma coisa. E qual tem que ser a nossa reação? A mesma que os nossos antecessores tiveram. O corpo místico é o mesmo. Nosso Senhor é o mesmo. Né? Então, é isso. Não tem outra forma. Então, esse trem de globalismo, Agenda 2030, etc, etc. De alguma forma, nós já tivemos isso no mundo. Não é novo, não. E nós temos que agir da mesma forma. Nos preocuparmos, nós vamos sofrer. Claro que todo esse domínio vai fazer a gente sofrer, né? Mas se for por nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro está nos ensinando, nós devemos nos alegrar, né? E não nos desesperarmos, né?
Então, gente, que bom, né? Que de uma leitura assim a gente faz tanta reflexão, né? Tanta reflexão. Coisa boa. Aqui, gente, amanhã eu acho que eu não vou fazer a leitura, não. Porque eu vou instalar um aparelhinho aqui de pressão que vai ficar apertando meu braço de 20 em 20 minutos. E amanhã eu devo estar com esse aparelhinho também, etc. Então vamos nos encontrar aqui na quarta-feira, que é festa de primeira classe. Normalmente a gente não se encontra. Mas como é dia de São Pedro e São Paulo, eu acho que nós vamos nos alegrar aqui em falar um pouco sobre esses assuntos no dia dos dois pilares da igreja, né? Tendo já lido a biografia de Paulo e agora terminando a biografia de Pedro, acho que seria um belo encontro. Eu não sei. Alguém o Márcio tem informação, não sei se ele está aí ainda, sobre a missa. A missa vai ser de manhã ou à tarde? Porque se for de manhã nós não podemos ter leitura, né? Alguém sabe disso aí? Eu tenho a programação aqui, eu pego rápido. O Márcio está dando aula já. Pois é. Tem que ver se a missa for às 9, aí a gente não faz a leitura e volta na quinta. Eu acho que não deve ser às 9 porque não é dia de preceito, então é provável que Não, é à tarde. Na quarta, né? É na quarta? É à tarde. Às 19 horas. 19 horas, no Oratório São José. Tá, então vamos nos encontrar na quarta de manhã, para a gente lermos aqui e nos inspirarmos para essa festa tão importante para a igreja, né? Os dois pilares da igreja. Tá certo? É bom ter lembrado que eu ia à missa amanhã, eu vou deixar para ir na quarta. Quarta é. Então, para quem faz penitência na quarta, né? Festa de primeira classe, tá suspensa a penitência, né? Então, gente, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários que enriquecem demais as nossas conversas matinais, né? Tenham todos um santo dia e até quarta-feira. Nós continuaremos aqui na página 377, capítulo 32, que é o penúltimo capítulo do livro. Tá certo? Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pedro, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.